Fortman, que esteve em Porto Alegre, está todo um grupo de europeus, ingleses, escoceses, franceses, e eles têm, na agricultura orgânica, a visão europeia, que é diferente da americana. Na visão europeia, o orgânico é substituir o veneno químico por outros venenos biológicos. Nessa época, nós já estamos trabalhando com biofertilizantes, que não é veneno, são estimulantes microbiológicos, porque nós precisávamos disso, a gente tinha informação, quem estudou lá. Né? E aí, na Serra, na Gaúcha, em toda a parte, a gente fazia já o que ficou denominado depois Supermagno, como homenagem ao Delvino Magno, que era um grande amigo que já faleceu. Então, se você quiser separar friamente o orgânico do agroecológico, o orgânico é uma linha que substitui o insumo químico pelo insumo mais evoluído, mais patenteado, das mesmas empresas que fabricavam o DDT anterior. Nós fomos convidados a participar do IFUAN, em Witzenhausen, na Alemanha, pelo Fortman, que esteve em Porto Alegre. Nós tratamos ele muito bem aqui, com o Lutz, e ele convidou o Lutz a falar para a América Latina e eu fosse falar sobre os venenos. Nós fomos a Witzenhausen, e lá em Witzenhausen quase deu uma briga, porque eram 6.000 pessoas. É 1980, se não é 5 ou 6. Eu voltei em 83, é 85. Eu já tinha estado em Tucuruí, no Agente Laranja. E lá, um carioca, vocês sabem que carioca, não sei se tem algum carioca aqui, o carioca é sempre um camarada alegre, feliz, mas qualquer coisa ele se irrita. Esse carioca era economista. E ele, tudo para ele era gíria, né? Malandro, ô malandro. E ele encontrou um camarada da Bayer Leverkusen, um crachá Bayer, dentro do Congresso Mundial de Agricultura Orgânica. E ele já queria brigar com o camarada. Ele não falava nada de alemão. E ele chegou para mim e disse, malandro, tem um cara aí da Bayer. Eu disse, nós estamos na Alemanha? Aí era uma coisa gigantesca. Aí ele disse, não, mas ele está lá. Eu disse assim, fica tranquilo. Na hora do café nós vamos encontrar ele, vamos pedir licença, se ele aceita conversar com a gente, eu traduzo, você pergunta a ele o que é. Na hora do café nós fomos lá e perguntamos, me dá licença, bom dia, meu alemão é meio raro, porque eu sou brasileiro. Tá? E o camarada não era um, eram 6, todos com crachá. E ele disse, ó, o meu companheiro aqui, carioca, né, economista, está muito preocupado em saber o que faz a Bayer aqui dentro desse congresso de agricultura orgânica. O camarada da Bayer olhou para quem conhece os alemães, nem pisca. Fique o senhor sabendo que o departamento de orgânicos da Bayer é o maior do mundo e dentro de 10 anos nós dominaremos toda a agricultura orgânica. Aí o carioca estava pálido, quando eu traduzi para ele, ele estava assim. Ele disse assim, se você não se preparar, você não vence essa guerra. Essa guerra vai ser vencida com gente estudando. Você quer ver dos estímulos mais lindos para quem é biólogo? Eu, se tivesse a idade de vocês, hoje eu estou já entregando a rapadura e indo embora. Eu me dedicaria à microbiologia, a qualquer campo, principalmente a microbiologia de solo. É o calcanhar de Aquiles da agricultura e dos agrônomos. Os que trabalham com microbiologia de solo sabem que eles não sabem nada. Eles não conhecem vida. É muito difícil você fazer um camarada montar um cavalo no meio do rio. Então, o biólogo pode muito bem perceber a microbiologia. Vocês estudam, já estudaram, vão estudar uma garrafa de Vinogradsky. Estudaram, né? A garrafa de Vinogradsky é uma garrafa plástica dessa, pode ser essa aqui, grande, branca, né, para entrar luz, essa garrafa PET, onde você põe solo e coloca uma quantidade de água. A luz bate, incide, aqui embaixo está o ambiente mais úmido, né? Menos úmido. Pouco úmido, arejado. Fica preto e anaeróbico, semi-anaeróbico, meso-meso, oxidado,
e aqui bem clarinho. Aqui fica solo vermelho, aqui fica solo amarelo, aqui fica solo cinza, aqui fica solo negro. Nisso aqui, se você fizer um furinho aqui e tirar uma amostra, você tem sulfobactérias, de enxofre. Então você tem um perfil de solo, você pode separar eles. Isso vai depender do que você quer fazer. Então são coisas tão simples que a Universidade Rutgers tem aula na internet, põe Innovates. E você vai ver isso aqui. Eu tenho aqui nas minhas imagens. E aí você pode trabalhar com micróbios. Porque nós não sabemos. Nós sabemos matar o micróbio. Abrindo mata. E não é mais isso. Isso acabou. Você agora tem que dar sustentabilidade. Você tem que conhecer a vida. Eu não vou disputar com um biólogo o conhecimento da vida. Não tenho nem habilidade. Ele treina para trabalhar com vida. Entende? Vocês estão entendendo? Então é fundamental você perceber essa diferença. A agroecologia, pela definição dela, ela envolve o social, o antropológico, o etnológico e não é uma mera mudança de matriz tecnológica como a Bayer pensa. Não sei se eu fui muito prolixo, me perdoe, mas eu tinha que dar essa voltinha para vocês entenderem. E aqui no Brasil, como está? Como está? Tem a certificação de orgânico, né? O que acontece? Não de agroecológico. Posso? Um minutinho. É só porque com esse tema, Entre nós, eu participei já nos anos 80, Jair Saldanha, Lécio participou também das primeiras, das reuniões que existiam em Brasília, dos orgânicos. Quase tudo era televiado, só não tinha uma pessoa televiada, uma pessoa robô, que alguém diz, faça isso e ele vai fazer. Então a gente ia para Brasília para reunir, para falar sobre as alternativas e o mundo. E existia uma norma que queria alcançar o mercado. No Brasil não foi o problema mais sério. O problema mais sério do mundo foi na Espanha, onde o rei baixou um decreto real dizendo que tinha que se criar a agricultura orgânica. A maior entidade de Barcelona não foi convidada. E ela era a maior autoridade na Espanha, na Península Ibérica, em agricultura orgânica. Entende? E aí ela disse, mas eu não participei, e foi feita uma lei. E ela disse, não, mas essa lei eu sou contra, eu não participei, porque não é isso. Isso atende o mercado internacional. Aqui nós temos um dos poucos povos do mundo onde se produz orgânico sem a preocupação primeira de mercado internacional. É um dos poucos povos. Porque quase todo mundo produz para a Europa. A Europa e o Japão é o grande país, é o grande consumidor. E nós aqui não, aqui nós, prestem bem atenção. Aqui em Porto Alegre, hoje deve existir no Rio Grande do Sul, se eu exagerar, eu me corrijo, diga menos. Eu calculo que no Rio Grande do Sul deve existir de feiras, pelo menos que eu conheça, 80. Algumas delas já com mais de 30 anos. 80 feiras. O que significa isso? Feira livre não é um espaço selecionado para uma elite. Na feira livre é um espaço onde a consciência diz se aquilo é bom ou não. Essa é a diferença. Então você pode construir isso. A feira livre é todos. Muitas vezes a minha esposa precisa comer orgânico, minha filha é vegetariana, né? Imagina, desde 6 anos ela quis ser vegetariana. Então eu tinha aqui na feirinha, naquela feirinha da Bonifácio, igreja de Santa Terezinha, e eu via todos ali, porque eu via gente muitíssimo humilde, comprando diretamente da mão de um produtor. E isso era um espaço de cultura. Olha, eu não estou no mercado, foi um espaço cultural da cidade. Isso era uma consciência. Certo? Eu acho que a gente, né, essa lacuna dessa perspectiva que o Sebastião traz, né, para chegar à lei dos orgânicos, por exemplo, né, até nessa lei dos orgânicos estão as certificações. Eu convidaria o Rodrigo para falar de novo dessa questão de como é que está em relação às certificações participativas e essas outras. Quer dizer, nós temos pelo menos 3 formas de certificação. Né? Uma é por auditoria, que tem que ter uma empresa, né, um auditor. Né? A segunda é que se alinha essa, né, participativa. Acho que até que depois começa
comentários, como é que vocês têm, né, enquanto, né, o PAC trabalhado isso, né, para a gente fazer essa ponta com, né, acho que vocês vêm trabalhando. Mas o que acontece? Dentro desse movimento aí de orgânicos, o que a gente vê mais recentemente é que, pegando a carona de toda essa onda orgânica, nós vamos ver que, né, também se atrela todo esse movimento que a gente poderia estar colocando como agroecológico. No fundo se confundem. Hoje, no fundo se confundem não, acho que é esse movimento, essa possibilidade de, enquanto política de Estado, a gente está inserindo uma legislação, uma política nacional de orgânicos, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul nós estamos nessa mesa seara hoje discutindo o quê? Né? Uma política estadual de orgânicos e agricultura de base ecológica. Né? Tentando nessa coisa de, bom, é isso, há um clamor mundial, mas dentro desse movimento também, né, vamos tentar atrelar, né, digamos, essa perspectiva mais ampla de reconhecer não somente enquanto produto orgânico, mercadoria, nicho de mercado, pode dizer, mas justamente tudo que vem junto com, né, uma filosofia, um ideário orgânico. Né? E aí, bom, nós estamos bem nesse momento, a URGS faz parte desse comitê gestor que está discutindo, né? Então a URGS e vai nesse sentido aí, né? Então, essa distinção é importante fazer, né? E aí, só para ter a outra pergunta em relação à disciplina, né? Bom, aí acho que é um convite que eu faço, assim, nós estamos numa universidade. Tem aqui as disciplinas da biologia, mas nós temos cursos como agronomia e outros cursos. E na agronomia nós temos a agroecologia, um professor que dá essa disciplina. Podem muito bem solicitar para a Congrade de vocês que solicite, né, algumas vagas. Eu tenho certeza que o professor vai abrir essa possibilidade. E aí isso já está aí inserido dentro do currículo, trazem para os currículos de vocês, tá? Então não é nem aquele movimento de trazer um professor para cá, já existe. Claro que esse professor está na iminência de se aposentar. Né? Então, aí abre essa questão, bom, quando ele se aposentar, essa vaga dele, será que vai para uma disciplina, para um professor de agroecologia? Aí entra esse movimento de vocês, né? Ressaltar a importância de talvez uma disciplina de agroecologia com um professor de agroecologia, e não uma vaga genérica para, sei lá, para horticultura, e que pode ser que caia, né, um professor da horticultura que tenha uma simpatia pela agroecologia. Da forma como foi construída, foi assim. O professor atual, Fábio Dalsóbio, ele entrou pela microbiologia. Né? Ele era microbiologia e foi gradativamente aí, né, digamos, se direcionando, e hoje ele se coloca com disciplina, tem 3 disciplinas da agroecologia. Né? Então, está aí um potencial para vocês. Eu até tentei me inscrever. Eu queria perguntar agora, tem mais 4 pessoas inscritas, inclusive eu. E eu queria saber se alguma dessas outras 3 pessoas que se inscreveram agora há pouco tem... A pergunta delas é relacionada a esse tema. Agora, isso que está falando agora. Ela está falando. Eu só queria terminar de responder ela ali rapidinho. Não, que eu tentei me inscrever na disciplina e foi bem difícil, sim, eu acabei desistindo por isso. Então é difícil. Porque não está no currículo de vocês. É bem difícil. A Congrade tem que solicitar, quer dizer, vocês têm que pedir para a Congrade, a Congrade solicita, e a Congrade lá, né, consulta aqui o professor. O professor, obviamente, ele disse, olha, eu tenho todo o interesse de abrir para a biologia. Ele foi muito enfático. Porque as atividades que ele faz, ele tem observado como grande o número de estudantes de biologia que estão participando das atividades que ele promove. Então, coloco diretamente essa, né, dou o recado para vocês, tá? Antes de eu passar para o Rodrigo, fala a tua pergunta, porque o pessoal do final tem que ir embora daqui a pouquinho, então bem sucinto mesmo, para eles poderem responder. Eu queria perguntar sobre os impactos do orgânico, tanto ambiental quanto na saúde pessoal de cada um. Tem algum impacto? Deixa eu...